Bom, nesse arquivo pessoal, nesse roteiro, né, eu criei como um possível vídeo que poderia ser no futuro, talvez um roteiro de vídeo, que provavelmente é o caso, já que eu tô gravando isso agora, né, ou simplesmente um estudo. Quer dizer, na realidade, é uma constatação que, de alguma maneira, eu busco compreender, mesmo que de uma maneira superficial, as relações de identidade, de produtividade no indivíduo. Então, nesse momento, eu estou lendo do que seria o roteiro, a princípio que eu escrevi, né? Adicionando algumas coisas a mais que vem na minha cabeça. Vou seguir em relação a isso. Muito provavelmente ninguém vai ver em relação a esse vídeo que eu estou produzindo, mas já funciona, né? Já funciona pelo objetivo pelo qual tinha em mente, talvez como um projeto artístico, alguma coisa para sentir que eu estou fazendo algo nesse meio período, né? Eu vou tentar explicar um pouquinho em relação a isso, conforme eu for seguindo com o roteiro. Um dos primeiros livros, assim, em relação à literatura que eu li, e é muito interessante, esse livro ele me atravessou de uma forma muito única. Eu acho que nenhum outro livro que eu tenha lido na vida foi uma experiência como essa. Bom, eu vou ler um pouco sobre o livro que eu peguei na Wikipédia mesmo. Copiei e colei em relação a isso aqui, para caso você seja um completo ignorante em relação a isso. Bom, nessa obra, o Kafka, ele descreve um caixeiro viajante, né, cujo nome é Gregor Sans, que abandona suas vontades e desejos para sustentar a família e pagar a conta, né, a dívida dos pais, que é muito comum. Muitas pessoas elas podem se identificar com essa relação e com essa história, né, que escreve Kafka. Bom, numa certa manhã, Gregor acorda, metamorfoseado num inseto monstruoso. E esse é o absurdismo, né? O principal absurdo assim que é descrito na história. Não é uma situação cujo aconteceria no imaginário ali no contexto real das pessoas, obviamente, mas ele é muito interessante porque ele pode retratar uma forma como cuja nós mesmos se sentimos em algumas situações, né? Bom, Kafka descreve esse inseto como sendo algo parecido com uma barata gigante, que é o que a gente costuma mais falar por aí, que é o que costuma aparecer nas capas e nas ilustrações. E aí, nos primeiros momentos, o livro ele descreve as dificuldades iniciais do Gregor na nova forma, que é uma ironia presente nesse trecho do livro é que Gregor ele não se preocupa com a sua transformação, mas sim no fato de estar atrasado para o trabalho. Essa aqui é a descrição do livro que eu consegui achar na Wikipedia. A descrição das capas dos livros, né, de Kafka costuma ser. Eu acho que antes de falar talvez um pouco sobre o que eu entendi do livro, seja interessante falar sobre a minha experiência, né, pessoal com a leitura deste livro, que foi sobre alguns contextos que rodeavam a minha vida nesse período, e na realidade até o presente momento, em alguns aspectos, né. Como um aluno de psicologia em uma universidade privada, eu digo que eu passei por fases e ainda passo, né, no desenvolvimento da minha leitura e, de certo modo, no desenvolvimento de uma relação de paixão pela literatura. Um processo esse que se iniciou no início da minha graduação, na realidade, né, onde com esforço bem grande foi possível ali fazer uma leitura de alguns dos textos de base, seguindo ao longo de quase 2 anos até então, que eu venho seguindo a minha graduação, né, onde eu me encontro ali no quarto semestre. Interessante que, como eu vim de uma escola pública, isso não era não havia muito incentivo, né, nessa relação do indivíduo com leitura, nunca fez parte da minha identidade, né. Passou a ser mais ali depois que eu entrei na faculdade, que a maioria das pessoas sabe, em relação a isso, o curso de psicologia ele é um curso com uma leitura muito abrangente e muito grande, né. Então, para um aluno de escola pública que havia, sei lá, lido 3 livros no máximo, assim, na vida, realmente é complicado, né? Em relação a isso.
A leitura de A Metamorfose, eu li por volta ali de uns 6 meses atrás. Ela refletiu uma vontade minha de me apropriar da literatura como identidade e paixão, né? Ainda mais que como eu gosto realmente da psicologia, me identifiquei muito, isso é bem importante. A leitura, tanto da literatura quanto da parte acadêmica em si, como uma identidade forte da minha personalidade, também como uma paixão. Afinal, eu vou seguir com isso pro resto da minha vida, né? Pelo menos eu imagino eu no momento, eu não sei realmente. Eu li esse livro numa madrugada, durante um dia qualquer de uma semana de trabalho, né? Eu acredito que eu estava trabalhando ainda no mercado. Bom, enfim. Eu fui atravessado pela profundidade emocional que foi descrito no livro por Kafka e por todas as relações de responsabilidade, produtividade como valor, aparência como condição de amor que aparece, e também um abandono silencioso e gradual que vai ocorrendo da família, né? Em relação ao Gregor. Eu chorei por horas a fio e eu peguei no sono. O livro ele fala, a princípio, quando você para pensar um pouco sobre uma questão de responsabilidade financeira, que é uma experiência comum. Quer dizer, ele não fala só sobre isso, né? Mas é um dos pontos interessantes que há de se comentar. E é uma experiência comum que, para todo adulto, a sobrevivência e sustento ela vem como uma incógnita, né? Sem resposta certa ou pronta de como isso se deve existir, como se deve fazer. Você só é jogado nesse mundo, né? Existem, portanto, apenas ideias comuns sobre caminhos a se seguir no decorrer da vida. Isso é muito claro, né? Visando sempre a estabilidade financeira ou validação de terceiros através da fama, aparência, poder monetário e bens. Ou então, como no meu caso, um prestígio acadêmico, né? Um profissional em relação a faculdades, universidades. Diante disso, se revela para a gente um condicionamento social sobre a ideia de vida ideal, que se choca diretamente com as oportunidades reais da maioria dos indivíduos na nossa sociedade, né? Isso é aquela nossa ideia básica de identidade de classe, né? E se enxergar no seu lugar do mundo, e se enxergar os mecanismos que nos atravessam em relação a esse ideal, né? De, bom, cursar uma faculdade, arrumar um emprego, vencer o capitalismo, né? Aliás, vencer na vida, que é o que a gente sempre escuta por aí. Bom, é de se imaginar, portanto, que a idealização de uma vida perfeita que vem através do nosso ideal coletivo, né, esse vencer na vida, só leva ao desgaste lento, a sensação de fracasso material e, em muitos casos, a depressão até o suicídio, como a gente vê pelas cidades no nosso cotidiano, né, em todo lugar. Em contrapartida, para aquelas populações periféricas que não se enxergam fora da vida urbana, existe um choque brutal entre a consciência do que o ideal social não deve mudar a nossa identidade. Quer dizer, isso é mais meu, né? Em relação ali às pessoas que estão inseridas dentro da minha vivência em universidades, em cursos de humanas. Essa ideia de que todas essas ideias do inconsciente social, elas não devem mudar o nosso caráter ou o nosso objetivo de vida como a gente enxerga na maioria das pessoas, né? Isso não porque somos melhores ou coisas do gênero, mas é uma questão filosófica. Enfim, não vou abstrair muito em relação a isso. Mas pelo menos para mim, como uma pessoa que não consegue se enxergar fora do ambiente urbano, é esse choque, né? Entre o que se busca filosoficamente como uma forma de caráter e a realidade. E a realidade de viver no Brasil, né? Ela exige um autossacrifício, ela exige ser explorado. Porque só dessa forma que é possível manter as contas em dia, né? E perceba também que eu não estou promovendo de maneira alguma algum tipo de filosofia do cinismo,
como a gente via ali na antiguidade, né? Onde a gente abandona nossas posses para viver da natureza. Menos ainda tentando dar nenhuma solução prática para todas essas questões. Não estou aqui para resolver o capitalismo, até porque isso seria impossível, né? Tentar achar uma filosofia que resolva os nossos problemas assim, pelo menos eu nunca encontrei. Estou só constatando que o próprio nosso ideal internalizado nos leva inevitavelmente para o sofrimento. Afinal, se existem as pessoas que conseguiram, a culpa é nossa, certo? Não, você sabe que não. E ainda assim, se a culpa por não ter uma casa, por não ter uma profissão, por não ter um carro, por não ter terminado uma faculdade, por não se manter naquele emprego que te mata por dentro para pagar as contas que não fazem nada além de te manter vivo, ou dar alguma esperança de um possível futuro melhor. E quando você diz isso, você pode apostar que muitas pessoas vão se identificar. Na verdade, a maioria, né? Afinal, não é algo individual, é algo estrutural. Isso foi previsto, não por algum vilão maligno, por algum bilionário. É quase um, é quase uma estrutura urbana, é quase inevitável que seja algo estrutural. E o pior de tudo é que não é só um compromisso com contas. Existe uma expectativa social de produção para que o indivíduo tenha valor. O problema das expectativas sociais é que elas não vêm de um e-mail de cobrança do gov.com. Quer dizer, às vezes vem, mas o problema é que elas estão internalizadas em todos nós, nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, enfim, em todos os lugares. Ela vem através de décadas de repetições de valores morais. São vieses cognitivos tão enraizados na nossa cabeça quanto o próprio racismo, ou, sei lá, a objetificação dos corpos femininos. E eu tô nesse momento, passando por um momento onde todos esses pontos eles realmente se escancaram, quase como um livro de Kafka na vida de qualquer jovem. Desemprego, e eu estou nas férias da faculdade, faz poucos dias que eu saí de uma situação de duplas e triplas jornadas, onde eu estava trabalhando em uma central receptiva de negociação para o banco durante o dia, e durante toda a noite eu ficava ali à madrugada em um fast food, né? Famigerado e desgraçado do McDonald's. Quer dizer, eu acho que eu nem deveria falar isso. Bom, enfim. Bom, os turnos de sábado, de manhã no telemarketing, eles se misturavam com o resto, né? Eles me deixavam em jornadas absurdas de 25 horas, quase sem descanso. Eu aprendi muito sobre o que significa realmente autossacrifício, né? Por mais que eu não tenha ficado ali muito tempo. Realmente eu entendi qual que seria o limite do meu corpo. Que realmente não tem como você ser um Superman, se arriscar por tanto tempo em relação a essas jornadas tão absurdas. E foi nesse momento também, né? Quase ao mesmo tempo que eu decido por vontade própria, depois de experienciar essas jornadas, sair do fast food, né? E logo depois eu fui desligado. Ali uma semana de diferença do telemarketing, a pedido do banco, que venceu a minha experiência, né? Quase como uma ironia cósmica. Sem aviso. Quer dizer, sem aviso a gente espera, né? Porque foi o fim da experiência, mas sem nenhuma razão clara, né? Porque não foi uma escolha dos meus supervisores ou gerência, foi uma questão do próprio banco que veio sem. Foi só um corte, né? Bom, enfim, agora eu tô aqui escrevendo um trabalho que não sei direito o que pode se tornar, vivendo os dilemas financeiros e morais descritos no livro da Metamorfose, onde todo o meu valor interno se põe em xeque por causa de um ideal internalizado, nosso vencer na vida, né? E aí a gente chega naquelas perguntas, né? Quando a gente não tem mais uma renda fixa, não existe estabilidade, aí elas começam a aparecer. Como eu vou pagar a faculdade? Como eu vou pagar a fatura do cartão de crédito? E a gasolina da moto, né? Essas são perguntas que nós nos fazemos quase todos os dias sem expectativa clara de melhora, só esperanças, né? A ideia de que eu sou uma grande barata, trancada no quarto sem objetivo claro e nenhuma produtividade. A ideia de que se hoje eu ficasse deprimido e não pudesse mais sair da cama,
Então não teria mais valor nenhum, porque a nossa identidade é pautada nessa questão da produtividade. Aí realmente eu seria como um inseto, só esperando a hora de ser pisado ou jogado fora, tal qual algo como o Gregor, né? Enfim, novamente não é um vídeo buscando uma solução, não é um vídeo incentivando qualquer tipo de filosofia, é só uma constatação de uma situação e um registro, né? Para mim mesmo, para daqui a alguns anos, se alguém vê, enfim. Também gostaria de deixar registrado um trecho do livro que eu gosto bastante, né? É uma frase ali, só algumas frases. Bom, é do final do livro, enfim. Então, permaneceu naquele estado de mansa e vazia meditação, até que o relógio da torre anunciasse a 3ª hora da madrugada. Ainda presenciou o início da alvorada por trás das vidraças. Então, sem que ele o quisesse, sua cabeça tombou no chão. As suas narinas deixaram escapar debilmente um último suspiro.